Estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando mais um trimestre das lições bíblicas da CPAD. Estaremos estudando a partir do próximo domingo as lições sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, o comentarista deste trimestre é o pastor Claito Pomerening, e nós vamos aprender neste trimestre alguns assuntos, alguns tópicos que foram destacados pelo comentarista para abordagem, para estudo, considerando que os dois livros de Reis são livros que demandam tempo se tiver que estudar de uma forma mais detalhada. Nós teremos 13 lições, portanto. A primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo. A lição 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. A lição 3, Acabe e o profeta Elias. Lição 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal. Lição 5, o reinado de Acasias. Lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Lição 7, o ministério de Eliseu. Lição 8, Naamã é curado de lepra. Lição 9, o reinado de Joás. Lição 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte. Lição 11, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. Então, essas serão as 13 lições que serão estudadas agora, a partir do mês de julho, 4 de julho, e serão estudadas até o mês de setembro, na escola bíblica dominical da sua congregação, da sua igreja. Evidentemente, é preciso que se faça ou se dê algumas orientações preliminares a respeito desses dois livros, que na Bíblia hebraica é um livro único e que foi dividido na Septuaginta e posteriormente na nossa tradução bíblica em dois livros. Na Bíblia cristã, nós encontramos, ou na Bíblia que temos o Antigo e o Novo Testamento, nós encontramos, portanto, o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. Esses dois livros, de acordo com alguns estudiosos, talvez eles devam ter sido escritos depois do período do cativeiro, e justamente por essa razão ele tem uma linguagem mais aproximada do período do cativeiro de Judá, e, de certo modo, é um livro que desconstrói alguns ideais com base naquilo que nós lemos no primeiro e no segundo livro de Samuel. Isso porque o livro de Samuel, ou o primeiro e o segundo livro de Samuel, aponta para o período áureo do governo de Davi. É a história dos dois primeiros reis de Israel, a história trágica do primeiro rei, que é a história de Saul, e depois a história de um reino de glória, de pujança, que é o reinado de Davi, que vai se tornar, inclusive, um crivo, um elemento de avaliação de todos os reis que virão posteriormente. Já na escolha desse primeiro rei, o rei Saul, a gente observa muita frustração em relação às pretensões humanas, em relação a esse reino que haveria de se instituir. E quando nós lemos o primeiro e o segundo livro de Reis,
essa decepção ela se intensifica, porque nós vemos de fato que a política dos homens não é a política de Deus, e que o governo dos homens não é o governo de Deus, e que o reino dos homens não pode ser confundido com o reino de Deus. Então, a primeira lição, a lição 1, que será estudada no próximo dia 4 de julho agora de 2021, tem por título A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. O texto áureo se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. E a verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. O texto bíblico, a leitura a ser feita, se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34, capítulo 6, versículo 1 e versículo 11 ao 14. Então é o momento da dedicação do templo, o momento da construção do templo, e esse desejo da construção de um templo foi preenchendo o imaginário do povo de Israel. Deus deu ordens para que se construísse um tabernáculo, mas o povo não ficou satisfeito com o tabernáculo. O povo queria um templo. E o próprio rei Davi cogitou a possibilidade de construir um templo, mas Deus não permitiu que ele levasse adiante esse projeto, esse intento. E disse, olha, vai ficar para o seu descendente. E, de fato, coube a Salomão a construção do magnífico primeiro templo de Israel. Então, na introdução, o comentarista destaca: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e de poder. Então, a sabedoria de Salomão, nós temos aqui a virtude de Salomão. Antes de qualquer coisa, Salomão foi um homem que começou bem. Ele foi o sucessor do seu pai Davi. Ele começa bem, buscando da parte de Deus não riqueza, buscando não da parte de Deus fama, buscando da parte de Deus sabedoria. E ele sabia que precisaria de sabedoria para poder administrar e para poder conduzir os titãs do povo de Israel. E aqui é dito, o grande rei, diz o comentarista, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Salomão teve um elevado senso de prioridade. E ele sabia que o que mais valioso poderia ter naquele momento para conduzir o povo era a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Salomão se mostrou um homem humilde, um homem dependente de Deus, um homem dependente da orientação divina. E ele diz ainda aqui, olha, 1 Reis 3 e 7. Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Então, ele não se deixou conduzir pela sua vaidade. Ele resolveu depender do Senhor. Então, Tiago é um dos escritores do Novo Testamento que mais escreve sobre a sabedoria. Inclusive, o texto de Tiago trata sobre uma sabedoria prática e tem relação com o livro de Provérbios, que também foi escrito por Salomão. Então, que tipo de sabedoria nós precisamos? Precisamos inicialmente distinguir sabedoria de conhecimento. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Então é preciso investir na sabedoria que vem do alto. Tem uma sabedoria que é humana, tem uma sabedoria que é terrena, tem uma sabedoria até que é diabólica. Mas nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. E é uma sabedoria prática.
para colocar em prática aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Muitas pessoas buscam a sabedoria terrena que só resulta em ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas, com base em Tiago 3,16. Devemos, portanto, buscar a sabedoria que Deus, que busca e que resulta em pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia e os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Bem, nós estamos aqui encerrando, portanto, o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E esta é apenas a primeira lição do trimestre. Convidamos você a se integrar e participar da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Então, tratamos aqui no primeiro ponto já a respeito da sabedoria de Salomão, a importância de se buscar essa sabedoria do alto, essa sabedoria que vem de Deus. E o segundo ponto da lição trata sobre a consolidação do poder. Então, a glória do reino de Salomão. Então, o reinado de Salomão, diz o comentarista, não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado, estabelecido em paz e justiça. É preciso que a gente leia o livro de Reis, interpretando como se dá essas pretensões pelo poder, essa busca pelo poder. E nem sempre Deus endossa o poder humano e o poder terreno. Às vezes, nós até confundimos governos humanos com governos divinos. E há até quem tem a pretensão de governar em nome de Deus, ainda que não se submeta aos seus princípios e às orientações divinas. O livro, ou os livros de 1º e 2º Reis, vão nos mostrar que esses reis, alguns deles de Israel e outros de Judá, isso porque o reino se dividiu, alguns deles andaram mais próximos de Deus, outros menos. A expectativa é que o reino fosse conduzido como uma espécie de monarquia teocrática, ou seja, os reis governariam, mas Deus orientaria e conduziria o destino do rei. Mas o que nós vemos é justamente o contrário. Salomão, conforme já adiantei, inicia bem, governando com paz, inclusive Salomão, o seu próprio nome, traz essa ideia de paz, com justiça, ele busca sabedoria a Deus para governar, mas a vaidade começa a controlar e a dirigir o coração de Salomão. E Salomão começa a fazer conchavos políticos. E um desses conchavos é justamente o de buscar casamento com filhas de reis, líderes, governantes egípcios e de povos da vizinhança, a fim de consolidar o seu reinado. Então, uma curiosidade cultural importante é que essa prática de desposar, de se casar até com mais de uma mulher, era muito comum nesse tempo, e às vezes isso era feito por razões políticas, e foi isso que Salomão fez. Por isso o comentarista escreve um tópico, um subtópico, denominado O Orgulho Precede a Ruína.
e diz o seguinte: até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. À medida que fazia pequenas concessões em seu coração, estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Então é preciso que nós tenhamos cuidado, vigiemos. O mundo da política é um mundo extremamente tentador, é extremamente sedutor. Nós devemos defender os ideais de democracia. A democracia, inclusive, é resultante da reflexão cristã. Isso porque nós entendemos que o ser humano é caído e, por causa da queda, ele não pode governar sozinho, ele precisa governar de forma institucionalizada, e as instituições têm esse papel de vigilância por causa da queda, por causa da situação, da condição humana distanciada de Deus. Então, quando se idealizou a democracia a partir dos pressupostos do iluminismo e com influências cristãs, foi nessa perspectiva de que o executivo, o legislativo e o judiciário fossem independentes e que um fiscalizasse a atuação do outro. Mas aqui nos tempos do Antigo Testamento, que é uma outra realidade, aqui nós temos uma monarquia teocrática. Nem mesmo numa monarquia dessa forma, o rei teria toda e qualquer autoridade. Isso porque ele estava debaixo da tutela da Torá, da palavra de Deus e da orientação divina. É por isso que o rei precisava prestar contas não apenas ao povo, mas ao profeta e ao sacerdote. Ele não governava sozinho. E ele precisava também prestar contas, e principalmente ao próprio Deus, porque se tratava de uma monarquia teocrática. Então, Salomão se deixou seduzir por essa realidade. Salomão começou a ambicionar, alargar as suas fronteiras, a fazer com que o seu governo se tornasse um império, e começou a sacrificar algumas das pessoas do próprio povo de Israel, e a sua vaidade foi tomando de conta das suas decisões e foi levada à sua cabeça, como a gente costuma dizer. Então é preciso que nós tenhamos cuidado. É preciso que nós aprendamos a sermos aprovados por Deus. E às vezes, essa mania de querer fazer coisas grandes nem sempre é da parte de Deus. Nós vamos ver aqui, Davi quis construir o templo, não conseguiu. Salomão construiu o templo, alargou o seu governo, mas nem sempre Deus está nas coisas grandes, nem sempre Deus está nas grandes construções, nas grandes edificações, nas pessoas que têm maior nome, das pessoas que têm projeção nacional, internacional, das pessoas que estão na mídia, na grande mídia. Nosso Senhor Jesus ensinou que o reino de Deus está nas pequenas coisas. Então não devemos fazer concessão em relação à palavra de Deus, ao reino de Deus, ao evangelho de Deus, e a investir no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é um reino de simplicidade, um reino de amor, um reino de graça e um reino de misericórdia. Bem, assim nós estamos encerrando o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese, através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Continue conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Nós estamos estudando, apenas começando o trimestre, com a nova revista da Escola Bíblica Dominical,
as lições bíblicas da CPAD, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Então nós vamos agora já para o terceiro bloco e o terceiro ponto da nossa lição, que é justamente sobre a construção do templo. Então, esse foi o propósito de Salomão, e um nobre propósito, né, de construir e edificar um templo ao Senhor. Então, o próprio texto bíblico diz em 1 Reis 5:5, edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Então, esse era o propósito, o intento de Salomão. Nisso se percebe, diz o comentarista, que havia pureza no coração do rei nos primeiros anos do seu reinado. Quer dizer, ele começou bem, ele queria glorificar a Deus através da construção desse templo, e Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus edificando uma morada ao Altíssimo, ainda que, na própria oração de dedicação daquele lugar, Salomão reconhece que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Interessante que Salomão tenha essa percepção ainda nos tempos da antiga aliança. Porque no período da nova aliança, nós já temos uma revelação ampliada, inclusive é o segundo subtópico aqui desse terceiro ponto da lição, o templo do Espírito Santo. Nós compreendemos que nós somos, conforme diz Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Daria uma lição se nós fôssemos estudar e aprofundar esse tema, mas de forma panorâmica eu gostaria de ressaltar. Quando Deus criou o primeiro casal e os colocou lá no jardim do Éden, Deus habitava com eles, mas por causa da queda, por causa do pecado, eles foram expulsos do paraíso. Mas Deus não desistiu da humanidade. E a prova disso é que Deus escolheu Abraão e o chamou para ser pai de uma grande nação. E através dessa escolha, desse relacionamento de Deus com Abraão e com a sua descendência, Deus instituiu um pacto e uma aliança com esse povo e determinou para que ele habitasse no meio desse povo a construção de um tabernáculo. Mas era um tabernáculo móvel. Ao longo da peregrinação pelo deserto, quando o povo saiu do Egito até chegar à terra prometida, aquele tabernáculo era desmontado e montado, desmontado e montado, até que Davi, Salomão edificaram ao Senhor um majestoso, um grandioso templo. Mas esse projeto de Deus de habitar no meio dos homens não vai terminar na edificação desse templo. Isso porque chega o momento em que Deus faz morada no meio de nós. No prólogo do seu evangelho, João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a palavra habitar no grego dá a ideia de tabernacular. Então, Cristo é o tabernáculo de Deus no meio dos homens. É Deus fazendo morada em nosso meio. Para fazer menção ao título de um livro de um determinado autor, é Deus se tornando nosso vizinho. Jesus é morto, crucificado, ressuscita, sobe ao Pai e promete enviar o Espírito Santo para estar conosco. E, de fato, na teologia paulina, Paulo deslumbra e explica essa nova realidade na qual Deus não habita mais em templos. Os templos são úteis
são necessários para que a gente se congregue, mas Deus não habita e nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. E nós, cada um de nós somos templo, morada do Espírito Santo. Então, essa é a visão a partir do Calvário. Essa é a visão a partir de Cristo. Mas nós precisamos entender ainda que vai chegar um dia no qual isso será pleno. É o dia em que a nova Jerusalém descerá dos céus. É um dia em que o escatos chegará em sua plenitude. É o dia no qual o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E nós estaremos naquela cidade em que não haverá mais templo. Não haverá mais templo. Porque o próprio Deus será habitação conosco. Habitará conosco. Isso está registrado no livro do Apocalipse. Então, esse é um panorama da habitação de Deus no meio dos homens. E é assim que a gente entende o significado da construção desse templo por Salomão nesse contexto geral das Escrituras. E é assim que também nós interpretamos o governo de Deus. Às vezes, nós queremos que o governo de Deus seja um governo humano, associado a um partido político e a alguma autoridade que exerça governo sobre nós. Mas o resultado é sempre frustração e decepção. Isso porque o reino de Deus só será pleno quando no futuro Jesus estiver governando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até lá, nós vamos administrando a polis, a política, dentro dessa dimensão de queda, escolhendo os nossos representantes, votando com sabedoria, avaliando os candidatos, fazendo o melhor possível para que nós possamos viver bem, de forma respeitosa, buscando o melhor para a sociedade. Mas sem idealismos, sem projeções humanas e sem a pretensão, jamais, de querer que o reino presente da terra seja o reino pleno de Deus. O reino de Deus já está entre nós, mas nas coisas pequenas, no amor, na graça, na misericórdia, na bondade, na atuação da igreja, que nós percebemos conforme Jesus ensinou nas suas parábolas. Então o comentarista ele diz assim, a glória do Senhor se manifestou no templo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A Kibod, a Shekinah, como a gente costuma utilizar essa expressão, ainda que não tenha no texto hebraico, mas a glória de Deus estava ali no meio do povo de Israel por ocasião da inauguração daquele templo. Mas onde está a glória de Deus? A glória de Deus está em Cristo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Os discípulos tiveram a oportunidade de ver Cristo transfigurado em glória. E ele é a manifestação da glória de Deus no meio de nós. Busquemos, pois, Cristo, Cristo, Cristo. E para concluir, diz o comentarista, nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, que soubesse empregá-la com justiça e correção. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir o majestoso templo. Mas eu preciso dizer, Salomão buscou sabedoria, mas o tempo foi passando e ele foi substituindo a sabedoria por muito conhecimento. De fato, Salomão foi um dos homens
que mais deteve informações. E tem muita gente hoje que tem muitas informações. É quase um Google ambulante. Mas nós não precisamos apenas de muitas informações. Nós podemos ter muitos livros, muitas informações da internet, muito conhecimento na nossa cabeça. Mas o mais importante é buscar a sabedoria de Deus através da sua palavra. Uma vivência em simplicidade, buscando fazer a vontade soberana de Deus, a sua agradável, boa e perfeita vontade. E assim, nós seremos verdadeiramente sábios e entenderemos a sabedoria que vem do alto. Amados irmãos e irmãs, estamos encerrando assim mais um programa EBD em síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. A paz do Senhor!